Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma oficina da Rede Bibliotecas Ânima. Me chamo Alessandra, bibliotecária da Unisul, e hoje serei a mediadora desta oficina sobre normatização de trabalhos acadêmicos estilo Vancouver, que será conduzida pela Hélia da Silva, também bibliotecária da Unisul. Lembro aos participantes que estarei no chat para organizar as dúvidas que serão sanadas durante ou ao final da apresentação. No decorrer dessa oficina, será disponibilizado o formulário para o preenchimento com seus dados, para a garantia do recebimento do certificado. E ao final da oficina, também será disponibilizado a apresentação em PowerPoint desta oficina. Bem, neste momento, passo a palavra para a Hélia, nossa especialista no assunto de hoje. Boa tarde a todos. Então, dadas as apresentações, né? Nós vamos iniciar a nossa capacitação de hoje, que é sobre normatização de trabalhos acadêmicos no estilo Vancouver, tá? Eu vou compartilhar minha tela para vocês terem acesso à minha apresentação. Já compartilhou, né, Alessandra? Deixa eu só colocar as imagenzinhas aqui em cima. E só um pouquinho, tá, gente? Só para não tirar, é que ele fica na frente, tá bem aqui embaixo. Deixa eu botar em modo apresentação aqui. Então, vamos iniciar. Então, como eu já apresentei, né? Nós vamos hoje apresentar a aplicação das normas de Vancouver nas produções acadêmicas e científicas, citações e referências. E o que são as normas de Vancouver, né? As normas de Vancouver são conjuntos de regras para a publicação de trabalhos científicos no âmbito das ciências da saúde. Então, o nome Vancouver, ele provém de uma reunião que foi realizada lá na cidade de Vancouver, no Canadá, em 1978. Então, essa reunião, ela teve como principal objetivo estabelecer as diretrizes para o formato dos trabalhos, dos artigos que eram submetidos aos periódicos científicos. Então, foi nesta reunião que surgiu o Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas, e também surgiu o estilo Vancouver. E esse estilo... Oi? E esse estilo, então, ele foi desenvolvido pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Então, gente, periodicamente, esse comitê, ele se reúne para revisar essas diretrizes e, então, fazer as adequações necessárias, tá? Esse tipo de normalização, ele aparece com frequência em trabalhos publicados em revistas da área da saúde. E o formato que exige essas revistas é sempre, na maioria das vezes, né, quase sempre é artigo científico, tá, gente? O estilo Vancouver, ele utiliza também o sistema numérico, também o mais comum a ser utilizado é o sistema numérico. E ele não prevê a citação direta, que é a cópia fiel, né? É a cópia literal. Ele prevê, nesse sistema, nesse estilo, ele prevê a citação indireta, que é a paráfrase. Ou seja, você reescreve com as suas palavras. Você utiliza a ideia do autor, mas reescreve com as suas palavras, tá? E o estilo Vancouver também, ele foca basicamente no que diz respeito às citações e às referências. Então, para os outros elementos que constituem o trabalho acadêmico, serão adotados os modelos que nós vamos apresentar aqui. Ou seja, as instituições de ensino do Grupo Ânima vão utilizar os modelos que nós vamos, então, apresentar aqui nessa apresentação, e depois essa apresentação, então, vai ser socializada com vocês, tá? O que acontece?
Quando um trabalho acadêmico, estilo no formato de artigo, né? Ele vai ser apresentado, então, na banca da sua instituição, na instituição que você estuda. Um artigo, enquanto trabalho acadêmico, no formato de Vancouver. Então, para os elementos que a norma de Vancouver não prevê, nós vamos adotar, então, os modelos que estão aqui. Agora, o que acontece, gente? Às vezes, vocês submetem ali o trabalho acadêmico de vocês à banca e, na maioria das vezes, é sugerido publicação em revistas científicas, né? Porque o trabalho, a pesquisa ficou, os resultados da pesquisa ficaram bons e é sugerido, então, que o seu artigo ele seja publicado em outra revista. Então, se você for publicar o seu artigo, for submeter o seu artigo para outras revistas científicas, no estilo Vancouver, então, os outros elementos, você vai seguir a regra da revista. Essas revistas da área médica, elas pedem no estilo Vancouver, para citação e referência, que são os mesmos que a gente adota aqui. Então, para os outros elementos, aí vocês vão utilizar as normas da revista, porque cada revista tem a sua norma específica, tá? Mas aqui hoje, para os trabalhos que serão submetidos às bancas, né, da universidade de vocês, que utilizam o estilo Vancouver, vocês vão utilizar o nosso modelo, que a gente já vai falar logo na sequência, tá? Como eu falei, o estilo Vancouver, ele utiliza a estrutura de um artigo científico, tá? Não que vocês não consigam, por exemplo, se já estão fazendo um projeto de pesquisa, para quem está fazendo em formato de relatório, consegue sim fazer citação e referência no mesmo formato, né? Pode utilizar o estilo Vancouver sim, dá para adaptar. Mas se você for publicar, e daí então eles exigem a estrutura de um artigo. Por isso que hoje nós vamos trabalhar o formato artigo científico, tá, gente? Então, um artigo científico enquanto trabalho acadêmico, né, que será submetido aí nas bancas de TCCs para os cursos, principalmente na área da saúde, que utiliza o estilo Vancouver. Então, esse será o modelo, tá? Então, para um artigo científico, ele também tem os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Então, o que compõe os elementos pré-textuais? Então, nós temos aqui título e subtítulo, subtítulo se houver, título e subtítulo se houver em língua estrangeira, tá? Nome dos autores, resumo na língua do texto, palavra-chave na língua do texto. Então, na palavra-chave, gente, vão de 3 até 5 palavras, tá? Resumo em língua estrangeira e palavras-chave na língua estrangeira também. Todos esses elementos aqui, pré-textuais, eles são elementos obrigatórios num artigo científico, tá? Agora, nós temos os elementos textuais, que são introdução, desenvolvimento e conclusão. Gente, aqui no desenvolvimento é que vocês vão inserir, né? A metodologia, vão inserir os resultados, vão inserir a discussão, né? É aqui no desenvolvimento, tá? Também, os elementos textuais são elementos obrigatórios. E nós temos os elementos pós-textuais de um artigo científico, que são as referências, o glossário, apêndices, anexos e agradecimentos. Desses elementos pós-textuais, o único que é obrigatório, tá? São as referências. Os outros aí vai ficar a critério de você, do seu orientador, né, do curso, para determinar o que vai e o que não vai no artigo científico, tá? Com relação à formatação geral do seu artigo, né? Como que você vai fazer a formatação? Então, ali nós temos o título, aqui, gente, ó, o título. Então, o título é na fonte 12, letras maiúsculas e negrito centralizado, e espacejamento entre linhas 1,5, aqui, tá? E a letra, o tipo de letra é Arial ou Times. O resumo e o abstract, ele não recebe o indicativo numérico, mas devem ter destaque em negrito.
O texto deve ser alinhado, deve ter alinhamento justificado e o espaçamento entre linhas é simples. Ó, gente, nós estamos falando do resumo do artigo, tá? Então, aqui, ó, ele é justificado, mas aqui é simples, diferente do corpo do texto, que depois a gente já vai ver. Aqui, ó. Corpo do texto. Espaçamento entre linhas 1,5. Então, é aqui que a gente está falando, tá? Vamos seguir. Como que fica a formatação, então, das margens, né? Aqui, ó, margem superior e esquerda são 3 centímetros, então, superior e esquerda, 3 centímetros. Margem inferior e direita são 2 centímetros, tá? A configuração do papel é A4, 21 por 29,7 centímetros. A digitação é na cor preta, tá? Aqui, ó, do jeito que tá aqui, exceto as ilustrações. A fonte, então, né, é 12 para todo o texto, tá? E 10 para notas de rodapé, legenda das ilustrações, tabelas e paginação. Gente, o número da página também é fonte 10, tá? A paginação, diferente do relatório, né? O artigo, a paginação, ela é contada e numerada a partir da folha de rosto. Então, a gente já vai numerar aqui desde já a partir do número 1, tá? Eu tenho aqui um detalhe para falar para vocês com relação à nota, né? Notas de rodapé. O estilo Vancouver, ele adota o sistema numérico. Então, no sistema numérico, a orientação é não utilizar nota de rodapé, ou seja, nota explicativa durante o texto, né? A orientação, por conta da numeração. Aqui, gente, nós estamos trabalhando um modelo de artigo científico para apresentar como trabalho de conclusão de curso. Então, nós precisamos colocar aqui em nota de rodapé a natureza do trabalho, né? Qual é o curso, do que se trata esse trabalho, quem é o orientador. É aqui na natureza do trabalho que nós vamos colocar aqui em nota de rodapé. Então, observem que nós utilizamos aqui no título a numeração romana para diferenciar, então, do texto durante a nota ali de referência, durante a nota, as notas de citação, tá? Lá no corpo do texto, que depois eu vou mostrar melhor para vocês. Então, como que faz essa nota de rodapé? Então, tá aqui o modelinho. Primeiro, aqui no título, é a informação do artigo, né? Da natureza do trabalho, que é artigo apresentado como requisito parcial para a conclusão do curso de graduação, se for graduação, especialização, se for especialização, né? Se for pós, tá? Daí você vai colocar o nome do curso e da instituição de ensino, daí você vai colocar a instituição de ensino que você estuda, né? E o ano. E é aqui, gente, que vai o nome do orientador e a titulação, tá? Aqui em cima vai só o nome do autor do artigo. Lembrando, essa formatação, essa configuração é para os trabalhos que vão ser submetidos em banca de TCC nas instituições de ensino do Grupo Ânima. Aí, se o seu trabalho ele foi indicado para publicar numa revista, aí sim vocês vão verificar que o nome do orientador ele entra como um autor e vocês dois publicam, né, fazem a submissão desse artigo. Mas para utilizar aqui como modelo na escola, aqui do Grupo Ânima, a gente vai utilizar, então, esse modelo enquanto a autoria aqui. E o nome do orientador aqui embaixo, que é a titulação. No 2 aqui, ó, observem que a gente tem, então, a informação sobre o autor, né? Que é acadêmico, do curso tal, da instituição de ensino tal. E o endereço eletrônico, então, é do acadêmico, tá, gente? Não vai o endereço eletrônico aqui do orientador, certo? Então, como que a gente faz toda essa configuração, né, no Word ali? A gente trouxe aqui as telas principais para orientar vocês, para quem aí ainda não utiliza um template, né, que a gente tem também um template lá na nossa página, na página nossa da biblioteca, que vai ser socializado com vocês, esses modelos lá na frente, mas também tem aquele que
vai fazer a formatação. Então, onde que eu faço aí a configuração das margens? É aqui na folha do Word, ó, você vai em configurar a margem, e é exatamente aqui, ó, em margem, que você vai configurar a margem superior esquerda, a margem inferior direita, né? Precisa verificar se está no formato de retrato, aqui a orientação. E outro detalhe aqui, gente, ó, sempre verificar se está no documento inteiro, tá? Se não tiver, precisa colocar essa informação aqui. E é aqui, gente, que a gente faz a configuração, então, dos outros elementos, que é o parágrafo, é aqui que vocês vão configurar, o espaçamento entre linhas, quando vocês forem configurar o título, também é tudo aqui nessa telinha, por isso que a gente trouxe essa telinha aqui para apresentar para vocês. É no Word, então vocês estão ali com a página do Word, onde vocês estão digitando o trabalho, aberta, você pode clicar com o botão direito que vai abrir essa janelinha, né, clicar em parágrafo, ou já vir aqui na setinha, ó, e vai abrir essa janelinha. O parágrafo, nós vamos adotar sempre 1,25, tá? Então, vocês vão configurar aqui o especial, primeira linha, parágrafo, quando vocês começarem a escrever o texto, né? Onde vocês estão escrevendo o texto, já configuram o parágrafo. O espaçamento entre linhas, gente, é aqui que configura, ó, 1,5. No parágrafo não tem recuo, tá, gente? Esquerda, direita, antes e depois. Se vai configurar o título, também não tem recuo, tá? Então, aqui é tudo 0. E aqui, ó, no justificado, então, vocês vão configurar o parágrafo aqui justificado. O espaçamento entre linhas, na verdade, os títulos é aqui que vocês configuram. Os títulos é à esquerda. Aqui, o espaçamento entre linhas. Quando vocês vão configurar o espaçamento entre linhas do resumo, por exemplo, vocês vão selecionar o resumo e vão colocar aqui simples, tá? Vão tirar de 1,5 e vou colocar simples. Ou seja, conhecendo essa ferramenta aqui, ó, vocês conseguem fazer, então, ali a configuração dos espaçamentos e parágrafo ali do texto do artigo de vocês, tá? Boa tarde, Dona Eli. Oi. Me cede uma parte? Me Oi, cede uma parte? Pode falar. É o Ricardo. É a respeito da parte anterior, a página anterior, a outra. Eu não consegui achar a página ideal, porque eu estou no Word aqui e não estou conseguindo. Qual é o teu... como é que se fala? Me ajuda aí, Alessandra. Word. Esqueci o nome. Word Isso. 2010. 2010. Sim, mas aí nós teremos uma oficina específica sobre recursos do Word, dia 27 às 16 horas. Aí nós vamos poder mostrar melhor, né, cada recurso para que a gente possa chegar a fazer aqui um parágrafo. Mas, assim, o que eu posso dizer agora, Ricardo, é que lá no menu superior do Word, nós temos lá aqueles menus de cima. formato, em cima do menu, é que eu não posso compartilhar agora. Aí lá também você pode configurar a página, e tem um que é só parágrafo. Configurar, ó, a página está ali, ó, a página inicial está aqui, né? Esse menu aqui, ele não muda muito. Você pode acompanhar comigo, ó, tem página inicial, depois nós temos ali design, layout da página, e aqui no meio, onde está Arial 12, embaixo tem o nome fonte e também tem parágrafo. É no parágrafo que você vai clicar, isso, aí você clica do ladinho do parágrafo, do nome, tem um quadradinho com uma flechinha, né? Parece um ícone bem pequeno. Se você clicar nele, vai aparecer. Conseguiu? Achei. Ótimo. Achei. Mas obrigado, mas é bem importante você anotar aí, se possível conseguir participar, porque aqui eu só estou dando uma visão geral para a gente poder falar depois ali da norma que vai precisa desse conhecimento anterior. Mas a Alessandra, ela vai focar especificamente, né, aí na formatação, e daí eu acho que é bem importante você participar, tá? Se você puder. Então, vamos dar sequência aqui. Agora, nós vamos falar das apresentações das sessões.
no formato de artigo, você também precisa definir os seus títulos, subtítulos, né, que a gente chama de seção primária, secundária, terciária, quaternária e quinária. Então, tem até 5 seções. Você também pode utilizar aqui no formato do estilo Vancouver. Só que, assim, para cada seção, você precisa diferenciar uma seção da outra. Então, para a seção primária, que é a seção principal, é onde está o assunto principal que você vai trabalhar, será adotado, então, nós estamos adotando todas as letras maiúsculas e negrito. Então, para diferenciar da seção secundária, todas as letras maiúsculas e negrito. A seção secundária, que é o subtítulo que a gente chama, então, todas as letras serão maiúsculas, porém sem negrito. E daí nós temos terciária, quaternária e quinária, né? Então, essas 3 aqui, elas são todas com a letra minúscula, né? Apenas a primeira letra ali do alfabeto, ali do título maiúscula, e salvo nomes próprios, né, gente? Que daí também é com letra maiúscula. Aí, para diferenciar uma da outra, então, a terciária ela é negrito, a quaternária ela é sem negrito e a quinária, então, é sem negrito itálico, tá? A gente também utiliza essa formatação para artigo científico. E aqui, gente, eu trouxe uma ilustração para vocês visualizarem como que fica isso na prática, né? Por exemplo, aqui, o exemplo que eu trouxe. O meu assunto principal, que eu vou trabalhar nessa sessão aqui, é recursos humanos. Então, é o meu título principal, é o primeiro título, a gente chama de sessão primária. Então, recursos humanos está em negrito e caixa alta. Só que dentro de recursos humanos, eu também vou trabalhar um outro assunto que é recrutamento de pessoal. Esse recrutamento de pessoal, ele está dentro de recursos humanos, então a gente chama de subdivisão. É aqui que eu faço a minha subdivisão de título e subtítulo, tá? Utilizando aí as seções que a gente acabou de apresentar. Então, o meu subtítulo, que é a minha seção secundária, ela está dentro de recursos humanos. O recursos humanos é 3, então ela vai ser 3.1, toda em caixa alta e sem negrito. Só que eu também tenho, no meu trabalho, eu vou ter até a seção terciária. Eu não precisei adotar as outras seções. Então, isso vai muito a critério de quem está escrevendo o trabalho, tá? Até a quinta. Mais de quinta também não existe, tá, gente? Até a quinária que a gente fala. Então, aqui, formas de avaliação de pessoal é um outro capítulo, né? Um subcapítulo que está dentro de recrutamento de pessoal. Então, eu tenho que seguir essa lógica aqui, né? Então, eu tenho, aqui era 3.1, então eu tenho 3.1.1, tá? Então, só para vocês, assim, visualizarem como que fica na prática, né? Ela tem essa ideia que vocês vão seguir mesmo no momento que vocês estão definindo aí os títulos e subtítulos que a gente chama de seção primária e secundária. E vejam aqui também, gente, imagine isso aqui, a folhinha do Word, né? Aqui, entre o título e o texto, tá? Aqui tem um espaçamento de um e-mail, tá bom? Isso aqui, a Alessandra também vai, como é que eu vou dizer, aprofundar mais, né? No momento em que ela estiver fazendo ali a capacitação de Word, tá? De acordo com a norma. Pode falar, Alessandra. Só para complementar, talvez você fale lá na frente, mas assim, vou aproveitar o gancho, né? Uhum. Nessa questão das apresentações de sessão primária, secundária, é interessante lembrar que, como você falou, esse é o nosso modelo de artigo para ser apresentado na sua formação de graduação aqui, ou especialização, nas instituições da Ânima, né? Na Escola Ânima. Mas a gente tem que lembrar que se ele for submeter esse artigo para alguma revista, aí ele vai sempre seguir as considerações e requisitos daquela, né? Daquela revista, que pode mudar completamente essa nossa adaptação. Porque lembrando que o estilo Vancouver,
ele, em relação às citações e às referências, ele é bem assim prático, mas esse formato, na verdade, ele deixa mais livre, por isso que cada revista científica faz de um jeitinho, né? E nós aqui, então, adaptamos a BNT juntando com Vancouver, né? Por isso que você está mostrando. Beleza, só para esclarecer, né? Isso. Então, enquanto o elemento, assim, referência e citação, todas as revistas vão indicar a mesma norma que nós vamos apresentar aqui. Agora, o restante que a gente está falando, os outros elementos, é adotado para as instituições do ensino do Grupo Ânima. As outras revistas, cada uma vai ter o seu, né? Cada uma dita de uma forma, tá? Então, agora nós vamos, né, falar um pouquinho das citações. Então, assim, sempre que a gente escreve parte de um texto, né? No nosso texto, parte de um texto que não é de nossa autoria, gente, é indispensável que a gente faça, né, utilize o uso do recurso de citação, tá? E aí eu trouxe o conceito da citação, né, que é uma menção de uma informação extraída de outra fonte. E como eu já falei anteriormente, no estilo Vancouver, a gente trabalha a citação indireta. Você vai utilizar da ideia do autor, sim, você vai utilizar do conhecimento daquele autor, né, da escrita dele, para reescrever. Você vai reescrever com as suas palavras, mas você vai estar usando, sim, o autor, você vai estar fazendo, sim, uma citação, tá? De forma indireta, mas você vai estar fazendo uma citação. No estilo Vancouver, gente, o mais utilizado é o sistema numérico, tá? Então, aqui eu trouxe 3 formatos de citação que vocês vão encontrar aí nos artigos que vocês vão utilizar como base para aí referenciar o trabalho de vocês, né? Para discutir aí com os resultados de vocês. Então, vocês vão encontrar, os formatos que vocês vão mais encontrar são numeração entre colchetes, tá? Numeração entre parênteses e a numeração subscrito. Vocês vão encontrar aí no estilo Vancouver. Nós vamos adotar, então, como eu já falei, né? Você está sempre remetendo para ficar bem claro. Então, nós vamos adotar no nosso formato de artigo científico a numeração subscrito, tá? Que é sem parênteses e sem colchete. Essa aqui que nós vamos adotar. Aqui está o exemplo, ó, a forma de citação, e é esse o efeito do formato subscrito no trabalho de vocês. Vai ser esse efeito aqui, ó, tá? Eu trouxe para mostrar bem. E aqui, gente, eu trouxe, então, um exemplo de uma citação indireta, com a indicação aqui, ó, da citação, né, do formato subscrito aqui. O que é isso daqui? O que é esse númerozinho? Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando que no sistema Vancouver, a citação, o número que vai ali, ele é referente, ele remete à referência que você utilizou para fazer essa citação. Então, aqui eu tenho a referência de número 12, e eu utilizei a obra de número 12, ou o artigo de número 12 lá da minha lista de referência para fazer essa citação, tá? Aqui, gente, eu queria chamar a atenção para aqueles que utilizam os gerenciadores de referência. A Alessandra, né, que está aqui nos assessorando nessa capacitação, então, a Alessandra, ela faz essas capacitações de gerenciadores de referência. O que eu vou dizer para vocês? Se você utiliza o gerenciador de referência, então, esse formato aqui, esse efeito que eu vou mostrar que vocês fazem no Word, para quem utiliza, não vai se preocupar com isso, ele já vem pronto. Da mesma forma, gente, o modelo de referência também, no estilo Vancouver, no estilo ABNT, não importa. Mas, assim, ele já vem prontinho, tá? Então, eu indico, eu oriento, sim, vocês utilizarem aí, participarem das apresentações, né, das capacitações, aprenderem a utilizar os gestores bibliográficos, porque vai auxiliar muito nessa questão aí de fazer as referências e as citações no estilo Vancouver, tá?
Agora, para quem, né? A gente sabe que nem todo mundo tem a oportunidade de participar, ou às vezes, tá muito em cima, não vai dar tempo de eu aprender, de repente, para o próximo. Então, eu vou mostrar aqui como que você faz isso no Word, tá? Então, você vai colocar aqui o número, que é referente à obra que você está utilizando, você vai digitar aqui do ladinho. Outro detalhe importante, gente, não tem espaço aqui, tá? E o númerozinho, ele vai ficar antes do ponto, se tem vírgula, antes da vírgula, tá? Sempre antes da pontuação e juntinho com a palavra, não tem espaço. Aí você vai selecionar o número, você vai abrir o editor de texto e aqui, ó, esse símbolo aqui é que ele causa esse efeito subscrito. Né? E daí você vai clicar aqui e vai ficar esse efeito, tá? Então, para quem não utiliza o gerenciador bibliográfico, é dessa forma que você fica esse efeito no trabalho. Para quem utiliza, não precisa se preocupar com isso, tá, gente? Isso já é feito automaticamente. Vocês precisam ter o conhecimento, sim, saber de onde que vem, para não ficar refém do sistema, né? Conhecer, mas isso aqui é uma mão na roda, assim, ajuda bastante na questão aí da escrita e da formatação do trabalho de vocês, tá? Aqui, ó, com relação à citação, então, as indicações de autoria são numeradas na ordem em que elas forem mencionadas pela primeira vez no texto. Então, aqui, gente, o que eu estou dizendo aqui? Que você vai usar cada referência, ela recebe um único número, e essa poderá ser citada várias vezes, sempre com o mesmo número. Então, se você utilizar a referência de número 1, né, aqui nessa citação, você utilizou, foi a primeira vez que você fez a citação. Então, você usou a referência, ela recebeu o número 1. Você, por exemplo, está na introdução. Aí você usou essa mesma referência aqui lá na sua discussão, né? Você também utilizou outra citação da mesma obra. Ela também vai receber o número 1. Ou seja, se você citar, por exemplo, 10 vezes a mesma obra, nas 10 vezes que você citar essa obra no seu texto, ela vai receber o número 1, tá? Olha aqui aqui o exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Então, Domingues, a referência de Domingues é a minha primeira citação. A referência de Pacheco, a obra de Pacheco, é a minha segunda citação, a minha citação de número 2. O Almeida é a minha citação de número 3, na verdade, não é a segunda, é a citação de número 3. O Moura é a citação de número 4. Então, cada vez que eu citar o Moura, essa obra aqui, lá no meu trabalho, ela vai receber número 4, tá? Da mesma forma o Silva, que é a citação de número 5. Então, vocês entenderam? Ela mantém a mesma numeração. E aqui, na referência, ela vai aparecer uma única vez também. Na ordem que aparece lá no texto, tá? Eu acho que ficou claro. No estilo Vancouver, nós também podemos fazer citação com mais de um documento na ordem sequencial das referências. Então, quando você utiliza mais de um documento para fazer uma citação, se ele está na ordem sequencial, você vai separar por vírgula. Então, até duas obras, você separa por vírgula, tá? Aqui, ó, poderia ser a obra de número 9, 10, poderia ser 15, 16, depende aqui, tá? Mas se são duas obras, os autores aqui, as obras, elas são separadas por vírgula. Agora, se você tem mais de duas obras, né? Por exemplo, aqui, ó, para escrever essa citação aqui, eu utilizei a obra de número 5, 6, 7, 8 e 9. Eu utilizei todas essas obras para escrever esse parágrafo, por exemplo. Aí, como que eu faço isso no meu texto, né? Como que eu indico essas obras no meu texto? Então, quando eu tenho mais de duas, eu indico a primeira, tracinho, e a última, tá? Eu suprimo as do meio, tá bom? Lá na lista de referência, elas vão aparecer todas. Aqui na citação, eu suprimo, tá certo? Eu posso fazer citação com mais de um documentos intercalados? Posso. A regra de Vancouver, ela permite.
Porém, se você utiliza intercalado 2 documentos, você separa entre eles vírgula, tá? Agora, por exemplo, aqui eu trouxe os exemplos, todos os exemplos possíveis para vocês terem aqui como base, né? Nessa citação aqui, por exemplo, eu utilizei a obra de número 1, aí depois eu utilizei a obra de número 8, vírgula. Depois eu utilizei a obra de número 11, vírgula também entre eles, tá? Só que aqui eu utilizei a obra de número 12 e 13. Daí aqui eu uso o recurso do tracinho aqui, né? Eu suprimo a obra de número 12 e utilizo, então, 11 e 13, tá? Esse exemplo aqui ele é bem completo para vocês verificar que é possível colocar tudo isso, tá? Eu utilizar obras intercaladas e obras também que são juntinhas, né? Que são consecutivas, tá? Gente, mais uma vez eu vou reforçar aqui, ó. Isso aqui, o gerenciador de referência, ele traz prontinho, tá? Então, aí, ó, mais uma dica para vocês não perderem as capacitações sobre gerenciadores, tá bom? Citação no meio da sentença. É possível? Sim, é possível, né? Aqui, geralmente, a gente utiliza quando a gente vai confrontar ideias de 2 autores ou vão corroborar, né? Os 2 autores, eles corroboram da mesma ideia, da mesma opinião, e daí você quer utilizar aí no parágrafo que você está escrevendo. Sim, você pode, desde que sempre não esquecendo da regra, né? A obra indicada, ela tem que estar sempre antes da pontuação, onde você colocar aí, buscar trabalhar aí a questão do português e verificar aí a numeração, né? Sempre antes da pontuação, que o texto fique adequado e também adequado à norma, à regra, né? Então, vamos lá. Gente, com relação às citações, o que eu queria chamar a atenção de vocês é que, no estilo Vancouver, a gente se preocupa, enquanto citação, a gente se preocupa somente em identificar a referência, o número da referência ali, de acordo, o número que vai na citação, é referente à referência. Não é na citação que a gente vai se preocupar com a indicação de autoria, com a quantidade de autores, obras com 1 ou mais 2 autores, obras sem autoria. Não é na citação que a gente vai se preocupar com isso, tá? A citação, vocês têm que se preocupar em colocar o número correto da referência na citação. É fazer essa associação somente. É nas referências que a gente vai trabalhar, então, a questão de autoria, tá? Que tem alguns detalhes enquanto autoria que vocês precisam ter conhecimento para elaborar as referências. Como, por exemplo, no estilo Vancouver, a gente utiliza o autor pessoa, né? Ele utiliza o autor pessoa e o autor entidade, certo? Que é o autor instituição que a gente chama, tá? Então, quando você vai identificar uma referência, seja qualquer tipo de referência, tá, gente? Se é um artigo ou se é um livro, qualquer tipo de referência, primeira coisa que você tem que identificar nessa referência para poder montar é a autoria, tá? Então, nós temos 2. Pessoa que é Silva, Souza, Grumache, como está ali, e a autoria, que são instituições privadas, instituições públicas, né? Então, são todas essas, tá? Instituições, no caso. Eu tenho ali exemplos que vai ficar mais claro para vocês. Aqui, eu trouxe o exemplo de uma obra com uma autoria. Então, nós temos quando que a gente coloca na referência como que fica a obra com uma autoria. Gente, quando é autor pessoa, sempre inicia pelo sobrenome, tá? Sempre. Outro detalhe, o sobrenome, ele é sempre em letra minúscula, apenas a inicial é maiúscula, tá? Sempre letra minúscula. Aqui, gente, seguido do prenome, ó. O prenome também, ele é abreviado, tá? Não tem prenome por extenso em Vancouver, sempre abreviado. E entre ali os prenomes, tá? Que é o nome, né? Não tem pontuação, eles são exatamente dessa forma, tá? Juntinho, sem pontuação. Então, aqui é um exemplo de uma obra com uma autoria só. Vamos aqui trabalhar só a autoria.
Aqui, ó, um exemplo com obras com 2 até 6 autores. Então, quando vocês tiverem em mãos uma obra, utilizando aí no trabalho de vocês, até 6 autores, vocês vão indicar os 6, tá? De 2 até 6 vão indicar os 6, tá bom? Vão indicar todos, né? Então, ó, como que se separa um autor do outro? Ó? Sempre por vírgula, tá, gente? Não é ponto e vírgula, não é ponto. Aqui no prenome não vai ponto, tá, gente? Esse é o modelinho que o estilo Vancouver utiliza. Sobrenome, prenome, né? Vírgula, sobrenome, prenome. Aqui nós temos 3 autores. Vírgula, sobrenome, prenome. Gente, só no último é que vai ponto, que daí é regra de português que começa uma outra sentença, né? Que aí vem o título, tá? Então, de 2 até 6 autores, você vai indicar todos. A ordem aqui, gente, ó, é a mesma ordem que aparece lá no documento, tá? Eu aqui comecei a minha referência por Halpern, porque lá no documento começava por Halpern, tá bom? Ó, aqui a gente tem um exemplo com obras, né, onde a autoria tem mais de 6 autores, tá? Então, quando eu tenho mais de 6 autores, eu vou indicar os 6, ó, na mesma ordem que eu falei anteriormente, sobrenome, seguido tem um espacinho seguido de prenome, tá? Prenome abreviado, sem pontuação, e separado entre eles por vírgula. Lá no final, tá? No final do último, do sexto ali, você vai colocar vírgula e et al. Quer dizer que tem mais de 6 autores. Observe que após a letra abreviada do nome do último autor, aqui, ó, insere-se a vírgula antes da palavra et al. Aqui é vírgula, tá, gente? Não é ponto. O ponto é antes do título, tá bom? Obra sem indicação de autoria. Então, reforçando aqui. Primeira coisa que vocês vão identificar em uma referência, para elaborar uma referência, é a autoria. Não tem autoria essa obra? Então, ok, vocês vão fazer a referência igual, tá? Porém, só vão suprimir a informação da autoria, vão começar pelo título. Sempre começando pelo título da obra. Então, independente, se for um artigo científico, vai começar pelo título da obra. Se for um livro, vai começar pelo título da obra, tá bom? A referência, o resto da referência, ela é de acordo com o tipo de obra que você está utilizando, que a gente já vai falar na sequência. É bem comum também, vocês vão encontrar editor, organizador como autoria. Então, como que fica isso no estilo Vancouver? Como que fica? Então, aqui eu trouxe 2 exemplos, né? Com um autor só e com 2, no caso, organizadores. Então, o primeiro exemplo, olha só, é o sobrenome do autor, do organizador, no caso, ou do editor, né? Prenome, vírgula, tá, gente? Daí sim vai uma vírgula, e então vai a palavra editor, tá? Editor, quando é um só. E quando são mais, o exemplo aqui, ó, 2 editores, então, vírgula no último, né? Editors, tá? Aqui, ó, daí é plural, tá? Aqui, ó, que eu falei para vocês, autor, entidade ou organização. Vai ser bem comum também, né, vocês pegarem, utilizarem documentos onde a autoria é uma organização. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esse é o modelo que eu trouxe, um exemplo. Então, no estilo Vancouver, você vai entrar pela entidade, né, pela organização. Observem que não é sigla, tá, gente? Não utiliza sigla, é por extenso. E as iniciais, então, é maiúscula, tá? Aqui a Organização Mundial da Saúde é a mesma coisa. E nós temos aqui um exemplo de documento governamental. Então, quando tiver um documento governamental, entra pelo Ministério, sempre, tá? E daí o local, que é a jurisdição, ela vai entre parênteses, tá? Daí aqui para poder identificar de qual país que é. Aqui é um exemplo de 2 autoria organização. Então, eu trouxe aqui o exemplo para ficar registrado para vocês como que se escreve, então, quando tem 2 autorias. Se separa igual autor-pessoa, por vírgula, tá?
aqui, eu não consigo ver as horas daqui, tá? Estou acompanhando aqui pelo meu celular. Aqui nós temos também alguns casos que é de sobrenome com indicativo de parentesco. Oi? Faltam 10 para as 5, tá? Só para te dizer a hora, faltam 10 para as 5. Tá bom, obrigada. Aqui nós temos, então, os casos de sobrenome com indicativo de parentesco. Então, quando vocês se depararem com sobrenome com indicativo de parentesco, qual é a orientação aqui? Para os demais países, geralmente, a maioria utiliza Júnior como sobrenome parentesco, certo? Como nome parentesco. Então, quando for Júnior, que é o que é utilizado nos outros países, né? Utiliza-se, então, abreviado, tá, gente? Sempre abreviado e depois do nome, tá? A gente chama aqui de prenome, né? Depois do nome, sempre. Tá? Então, aqui, ó, Jeremiah Brau Júnior. Fica Brau, JR, o Júnior, tá? Agora, quando for nome brasileiro, nome no Brasil, que é só no Brasil, praticamente, que a gente encontra filho, sobrinho, neto, né? Então, a gente vai utilizar a norma brasileira, que ele faz parte do sobrenome, tá? Então, o filho, o sobrinho, o neto, ele vai fazer parte do sobrenome. Agora, quando for Júnior, ele vai ser abreviado e vai fazer parte aqui do nome, tá? Vai vir depois do nome. Então, aqui, Maria Beatriz Lourenço Filho, fica Lourenço Filho, MB, tá? Só para vocês diferenciar. É porque nos demais países não é comum, não estou dizendo que não tem, né? Mas não é comum encontrar Júnior, filho e neto, sobrinho, não é comum. O comum para nome de parentesco é Júnior só. Então, aqui, gente, sobrenome com hífens e outras pontuações. Isso aqui é bem legal vocês terem como modelo, porque é bem comum vocês encontrarem. Então, aqui, ó, mantenha o hífen em sobrenomes. Então, aqui, o livro que eu estou utilizando, o autor é Stella Palmer Canton. Então, se eu for transformar para Vancouver, vai ficar Palmer Canton Stella, na verdade, né? Então, você mantém o hífen. Por quê? Porque ele está no sobrenome, tá? Agora, se o hífen estiver no prenome, então, quando você transformar para Vancouver, ele não mantém, tá, gente? Fica Lagrotte, JL. Você não mantém o hífen, tá? Aqui, mantenha os prefixos nos sobrenome. Então, bem comum também vocês encontrar. Aqui, o exemplo que eu trouxe na obra que eu peguei, está Lama Albacete. Torna-se Albacete L. Então, eu mantenho o prefixo. Outro detalhe importante é para nomes alemães com prefixo. Por exemplo, o der, den, der, van der, vants. Eles não fazem parte do nome na norma de Vancouver, tá? Então, aqui, ó, o exemplo que eu trouxe. Elizabeth van der Weyde. Torna-se Weyde E. A gente desconsidera o prefixo do nome alemão. Mantenha partículas como O, D e L ali, ó. Aqui o exemplo que eu trouxe do autor, do livro que eu tinha era Alan D. O'Brien. Torna-se O'Brien AD. Observem aqui, gente, que tem um pontinho na obra ali que eu estava utilizando, a referência que eu peguei, tem um pontinho, né? Mas, lembrando que eu estou transformando para o estilo Vancouver, no Vancouver não tem, né? Então, eu tiro o ponto, tá? E a última aqui é mantenha sobrenomes compostos, mesmo se não aparecer nenhum hífen. Eu trouxe esse aqui porque pode ser que vocês se deparem com esse exemplo e daí já tem aqui. É o mesmo que aqui, ó, mantenha os hífens e sobrenomes, só porque vocês podem encontrar, assim, nomes que não aparece o hífen, né? Então, aqui, ó, Jaime Maier Aiteran. Tá? O I aqui, o Y, ele está fazendo a função do hífen. Aí vai continuar, Mar, Tera, J, tá? Só para vocês terem como exemplo. No documento, esse documento vai ser socializado, aí para vocês utilizarem. Nós temos aqui algumas regras de apresentação, antes de a gente entrar nas referências. Para documentos existentes no formato impresso e online, escolher 2 formatos para você fazer a referência, tá? Não precisa fazer referência dos 2, escolher apenas um, tá?
As palavras volume e número, nas suas abreviaturas, elas são omitidas nos artigos, vocês já vão ver logo ali na frente, artigo de periódico, porém, elas são incluídas nas referências de livros, tá? E, gente, detalhe bem importante, não utiliza tipografia com negrito ou itálico para destacar nenhuma parte da citação e nem da referência, tá? Então, assim, não precisa colocar título em itálico, título de periódico itálico, Vancouver não prevê. Regras gerais de apresentação para livro. Então, quanto à edição, prestar atenção aqui no detalhe da edição, que ela tem que estar na língua do texto, tá? Na edição. Então, se tiver em português, a edição é em português. Se tiver em inglês, aqui tem os modelinhos, você pode adotar um para todos, né? E a gente também trouxe aqui o modelinho em francês, tá? E a questão do local de publicação também para livros, tá? Que não se aplica para periódicos. Para livros mais do que um local de publicação, você vai registrar apenas o primeiro, tá? Não precisa registrar os dois, conforme a gente é acostumado aí na norma da BNT, né? Após o nome da cidade, acrescentar a sigla do estado da província ou utilizar o nome desses por extenso, tá? Aqui eu trouxe o exemplo nosso aqui de Tubarão, Santa Catarina ou Tubarão, Santa Catarina. E aqui, gente, quando o local de publicação for conhecido, mas não for disponível no documento, o que eu estou falando aqui? Onde que você encontra esses elementos, né? Você encontra geralmente na capa ou na folha de rosto, ou na ficha catalográfica. Mas você não encontrou o local ali nesses documentos, nenhum dessas partes do documento, mas se você está lendo ali para elaborar o seu texto e você descobre que é de Salvador, por exemplo. Então, você pode colocar na sua referência o local, sim, que daí você vai colocar dentro de colchetes que você está indicando que é o local provável, né? Mas pode, tá? E agora, quanto aos periódicos, tá? Antes da gente entrar diretamente nas referências, deve-se abreviar os títulos dos periódicos, inserindo um ponto após o título para separá-lo do ano. Aqui, gente, o importante aqui é a abreviação do título de periódico. É obrigatório eles estarem abreviados, a não ser que o título ele não é abreviado, ele foi criado e não foi abreviado, tá? A Alessandra, então, vai compartilhar aí com vocês os links, onde vocês vão encontrar aí a abreviação tanto para as revistas internacionais quanto para as revistas brasileiras, tá? Onde vocês encontram aí o título abreviado. Uma orientação que eu dou aqui é que a gente não pode, enquanto autor do artigo, aí abreviar de qualquer jeito, tá? Eles têm uma abreviação própria para eles, tá certo? E se o título, então, né, caso o título do periódico ele seja formado por uma palavra só, daí mesmo ele não deve ser abreviado, tá? Outra informação importante com relação ao periódico, ali, ao artigo, à referência, é que a indicação das páginas, né, numeração inicial e final, para os dígitos iguais, eles devem ser suprimidos, tá, gente? Então, aqui no exemplo, a página do meu artigo, ele iniciava na 243 e finalizava na 247. Então, eu suprimo os números iguais. Então, aqui ficou só o 7, tá? Diferente da BNT. Eu gosto sempre de fazer a comparação, porque nós escrevemos, né, a vida toda em ABNT, a faculdade inteira, daí chega no final, a gente vai fazer o trabalho acadêmico, aí é na norma de Vancouver, aí a gente está muito mal acostumado, então é bom estar sempre fazendo essa comparação. E as regras gerais de apresentação da referência. Aqui, gente, é a página onde vocês vão elencar todas as referências colocadas no trabalho. Então, é exatamente dessa forma. Lembrando que para os trabalhos que vão ser submetidos à banca das instituições do ensino do Grupo Ânima, né? Então, qual vai ser a formatação das referências, a página da referência? Elas serão numeradas, as referências aqui, numeradas consecutivamente na ordem que são mencionadas lá no texto, né? Aqui, ó, tá? Elas são digitadas com alinhamento à esquerda, gente, tudo à esquerda, e espaços simples e separadas entre si por um espaço simples. Aqui, ó, espaço simples e separadas entre si por um espaço simples. Isso a Alessandra vai mostrar muito bem
Oi? Isso, e assim, né, lembrando que aqui até que o exemplo, não sei se talvez mudar no futuro esse exemplo, porque parece que é em 2 colunas, mas na verdade é apenas em uma coluna, né? Um Em uma abaixo do outro. coluna. Não vai ser em 2 colunas, isso é muito comum em revista científica, mas Isso, lembrando que o nosso modelo, ele é corrido, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso. tudo embaixo, é uma coluna só, tá, gente? Uhum. Agora a gente vai para os exemplos, tá, gente? Aqui eu não trouxe, claro, todos os exemplos, mas eu trouxe os exemplos que vocês vão mais utilizar. Aí, para os outros, né, caso tiver um caso específico, daí depois a Alessandra também vai socializar ali os horários dos plantões, tudo, que a gente também tem os bibliotecários da Ânima que faz essa orientação aí individual, tá? Para tirar as dúvidas. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um modelo de referência de artigo publicado em um periódico científico, que vai ser o mais utilizado por vocês, né? Então, como eu falei, sempre entra pelo autor, né? Pelo nome do autor, sobrenome, certo? Então, ó, sobrenome, né, dos autores, conforme eu expliquei lá anteriormente. O próximo elemento é o título e o subtítulo do artigo, gente, ó. O próximo elemento é o texto, o título da revista, tá? E é abreviado, tá? Aqui texto e contexto é uma revista brasileira e essa é a forma de abreviação. Na sequência, a gente vem o ano, né? A data de publicação ali. Aqui é a periodicidade, tá? Eu trouxe um exemplo completo. Ponto e vírgula. E aqui, então, vem a numeração, vem a indicação, né, do número, no caso aqui, volume, o 17 é o volume. Dentro de parênteses, então, vai o número, né? 2 pontos, tá, gente? Aqui é a indicação do número de página inicial e página final. Não tem P, não tem PP, não é nada disso. É exatamente nesse formatinho que eu trouxe aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é a base da referência de um artigo de periódico. O que muda, por exemplo? Muda porque o que pode acontecer? Vocês podem se deparar com um artigo de periódico que tem volume e suplemento, por exemplo. Não tem número, o número é com suplemento. Então, a base da referência é a mesma, tá? Ele chega aqui no ano, ponto e vírgula, volume, e daí sim vocês vão colocar a informação de suplemento, que vocês vão encontrar lá no artigo, essa informação, tá? E é dessa forma que vocês colocam. Então, é suplemento, que é SUPPL, tá, gente? Não é SUP, não é SUPP, ponto, não. É desse jeito aqui, SUPPL, 2 pontos, S93, barrinha, tracinho 9, tá? Esse é um modelo atualizado da norma, eu peguei já o atualizado, tá bom? Vocês também vão encontrar número sem volume. Então, vão manter a referência, a base é a mesma, ano, ó, observem que já passou para o número. Não tem volume, simplesmente vão desconsiderar e segue a pontuação e entra o número, tá? 2 pontos e o número de página. E pode acontecer sim, né, somente nos que estão em HTML, vocês encontrarem periódicos onde vocês não encontram a informação de número e nem de volume. Então, vocês vão manter a base da referência e vão colocar aqui o ano e a paginação, tá? Dentro desses modelos aqui, gente, pode ser que vocês também não encontrem o número de página inicial e página final, né? Como eu falei, muitos artigos estão disponíveis em HTML, né? E daí você não tem como identificar a paginação. Também daí não coloca se não identificar, tá? E, gente, para artigo de periódico e e-mail eletrônico, então, eu trouxe aqui, ó, o modelinho, né? A base do periódico, do modelinho da referência é a mesma. O que muda, gente? Muda aqui, ó. Então, aqui é a informação do autor, aqui é a informação do título, né? É aqui que muda o tipo do acesso. Então, o tipo do acesso é a palavra internet dentro de colchetes, que vai sempre depois para artigo de periódicos, tá? Sempre depois aqui do título da revista, tá certo? E daí continua a referência, e daí depois vem a data de acesso. Gente,
nós adotamos utilizar a data de acesso e o disponível em todos em inglês. Por quê? Quem utilizar gestor bibliográfico, ele já vai trazer todos nesse formato. Então, a gente adotou aqui nos nossos modelos, utilizar aqui, ao invés acho que é disponível em aqui, utilizar em inglês, e aqui também, tá? CITED, que é a data que você acessou, que é a data de acesso. Então, aqui, ao invés de ser acesso em, você vai utilizar assim, desse jeito, tá? Nós adotamos utilizar, mas se você quiser traduzir, se não estiver usando o gestor bibliográfico e quiser traduzir também, não está errado, tá bom? Então, esse é o modelo, então, do artigo científico e meio eletrônico. A gente só inseriu as informações do endereço eletrônico, o tipo de acesso e a data de acesso. O resto, a referência, a base é a mesma, não muda, tá? Aqui, gente, a gente tem um artigo de periódico e meio eletrônico com o número do DOI. O que a norma de Vancouver diz, né? Ela diz que se você identificar ali, se o artigo do periódico já tiver ali o identificador digital, que é o número do DOI, então você só coloca no final ali, ó, tem ponto, né, no final da página, você vai colocar o endereço do DOI e aí você não precisa colocar nem a data de acesso, nem o disponível em, tá? Ele deixa suprimir, desde que você coloque o DOI, tá? Para aqueles que têm o DOI. E também, gente, a PubMed, para quem vai utilizar a PubMed, né? Ela já tem o identificador digital próprio, tá? No documento. Então, se você também tiver o identificador, você pode só colocar o identificador digital aqui da PubMed e não precisa colocar ali internet, o CITED, nem o disponível em, tá? Artigo de jornal, então aqui eu trouxe um modelinho para vocês se orientarem aqui com esse documento. O artigo de jornal, modelo físico e o modelo online, para vocês identificarem onde vai as informações quando ele está disponível na internet, né? Então, podem verificar que sempre entra pelo título, sempre, né? Depois vem a palavra ali, internet, continua a referência, né? Aqui vai o nome do jornal, tá? Essa data aqui, gente, é a data que você, no dia em que você, a data que saiu a publicação, tá? Essa é a data que saiu a publicação e essa é a data que você está acessando. Então, por exemplo, no dia 8 de janeiro, eu entrei aqui e li essa reportagem, utilizei no meu trabalho. Então, é essa aqui que vai a data de acesso, tá? E continua a referência, então, aqui no Saúde, ali o local onde tem, no jornal, às vezes tem saúde, às vezes tem publicidade, às vezes tem aquela partezinha ali de jornal. Alessandra, esqueci o nome agora? É seção. Seção, isso. É a seções, seção, né? tá? As seções de um jornal. Isso. E a página, gente, é a página da seção ali onde você pegou aquela reportagem, tá? É a página que está a reportagem. Você pode também utilizar um artigo que ainda não foi publicado, então, essa é a referência que você deve utilizar, né? Por exemplo, aqui a gente tem o autor do artigo, o título do artigo, você vai colocar, depois o título do periódico abreviado, e aqui no final, indicar no clero e o ano provável de publicação após o aceite. Esse exemplo aqui, ele vai ser publicado no Caderno de Saúde Pública, e no final a gente botou aqui no prelo 2021, que é a data provável da publicação, tá? Gente, livro num todo, olha só, aqui a gente tem um exemplo, obra física, né, e obra online. O que diferencia? Primeiro elemento que vai, autor, né, sobrenome e prenome. Esse aqui é um exemplo onde a gente tem organizador como autor, tá? Título do livro, 2 pontos, subtítulo do livro, edição, ó, tá em português, né? Local de publicação, 2 pontos, editora, detalhe aqui, ó, ponto e vírgula, tá, gente? E ano. Norma da ABNT é vírgula, então não esqueçam, a Vancouver, ponto e vírgula entre editora e ano, tá? O que muda no online?
a referência ela é completa. Sempre depois do subtítulo ou do título vai a palavra internet, continua a referência e daí sim, no final do ano, você vai colocar CITED e avaliado, tá? Que é em inglês, né? Desculpa a tradução aí. Tá. Capítulo de livro. Gente, esse modelo é para aqueles livros onde o capítulo ele tem autoria própria, tá? Não é para aqueles livros que são divididos por capítulo, que tem ali o título do capítulo, mas não tem autoria própria. Aí é livro num todo. Então, você só vai utilizar esses modelinhos aqui quando você tiver em mãos, utilizar no seu trabalho capítulo de livro, e cada capítulo tem autores ali. Então, você vai entrar pelo autor do capítulo, pelo título do capítulo, daí vai ter a palavrinha in, aqui eu deixei sinalizado para vocês verificar que tem um in, né? 2 pontos, e daí sim, o autor, daí você vai fazer a referência do livro completa, tá? Só lá no final você vai ter que colocar o capítulo, se houver, o número inicial e final da página, se houver, tá? E aqui tem também outro modelinho, só que está em inglês, bem parecido. Tá bom, gente? E eu também trouxe exemplos de monografias, teses e dissertações, tá? Para vocês verificarem certinho como é que faz cada uma. Então, assim, não muda muito a base da referência entre os tipos de trabalhos acadêmicos, não muda. O que muda, tá, gente? É a informação aqui, ó. Quando for monografia, então, entra pelo título, pelo autor, o título da monografia, o subtítulo, né? Depois do subtítulo ou do título, vai a palavra, então, monografia. O local e a universidade e o ano de publicação, tá? Dessa monografia. Então, a base é a mesma. Aqui, gente, ó, entre a universidade e o ano também é ponto e vírgula, tá? Esse é um detalhe. Então, para monografia, para graduação e especialização, a gente vai usar monografia. Para dissertação, na verdade, para mestrado, a gente vai usar dissertação, tá? E para doutorado, você vai usar tese aqui, tá bom? A base é a mesma. E quando você encontrar esse documento disponível na internet, então aqui está a formulazinha que a gente chama, né? Onde você entra pelo autor, o título, subtítulo se houver. Aqui é uma tese, ó, então dentro de colchetes. Palavra internet, que é o tipo de acesso, tá? Continua a referência até a data, tá? Aí depois vem a data de acesso e vem o endereço eletrônico, tá? Logo na sequência. Aqui eu trouxe 3 exemplos de referência de site, aí aqui eu queria chamar a atenção, porque a gente está falando de site, né? Então, quando você abre um site, você tem que identificar que tipo de site que tipo de documento que você está extraindo desse site, né? Não é porque é um site que você vai lá e vai colocar o nome do site como autor e pronto. Não, você precisa ter esse olhar para identificar. Por exemplo, pode ser um site onde o documento que você está utilizando, ele é um site governamental, por exemplo. Aí, se for governamental, você tem que usar esse modelo aqui, a entrada é pelo Ministério, né? Se for uma entidade, uma universidade, uma instituição, então, a entrada é pela instituição, né? Uma organização, que aqui é a Organização Mundial da Saúde, a entrada é pela organização. Lembrando, gente, que sempre identificar a autoria, tá? Porque pode acontecer vocês estarem ali no site da universidade ou num outro site, ou até da Organização Mundial da Saúde, e ter um artigo publicado ali, e esse artigo ter autoria, ele ter data, tá? Tem tudo isso, então precisa prestar atenção no momento em que vocês estão retirando as informações para fazer a referência de um site, tá? E também, para auxiliar vocês, enquanto o documento que a gente tem, que é o TAU, que ele ainda não, ele está sendo revisado e atualizado, vai ser socializado com todas as instituições da Ânima, a gente colocou aqui
alguns exemplos que vocês podem utilizar, né, no trabalho de vocês, podem vir a se deparar aí para utilizar. Então, os exemplos estão aqui, que é do material audiovisual. Esse é um exemplo de como fazer a referência em Vancouver, tá? Um modelinho também de mapa, de como referenciar um mapa, quem for utilizar. E também, gente, o verbete, tá? Lembrando que aqui tem uma atualização da última apresentação que eu fiz. O verbete, ele vai no final da referência, não no início, tá? Ele vai no final aqui, o antissocial, o verbete e a página vai no final, tá? E trabalho apresentado em evento, que também vocês podem utilizar enquanto referência no trabalho de vocês, né? Então, aqui, gente, ó, autor, título, tá? Ó. E daí, vocês têm que especificar, tirar essas informações ali da referência mesmo, lá do documento, né? Aqui fica anais do 3º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem. Então, lá no documento está assim, em romano, né? 3º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem. Então, quando eu transformo para Vancouver, eu tenho que tomar cuidado de trazer nesse formato aqui, tá? Ponto e vírgula, a data de publicação, né, que aconteceu o evento, o local, tá? A data, o local, a editora, onde quem foi a responsável pela edição, o ano e o número de página inicial e final. E quando ele é online, vocês vão manter a referência. Pode ser que no online vocês não encontrem número de página, pode ser, né? O local aqui, ó, a editora, daí vocês só vão suprimindo, vão mantendo as informações seguintes, tá? E, já quase finalizando, a gente também trouxe aqui, deixou para vocês, documentos jurídicos, também com atualização, tá? Da última que eu fiz, a primeira, na verdade, esse aqui ele está atualizado. Na verdade, gente, sempre que for lei, ou aqui, por exemplo, jurisprudência, entra pelo o setor, né? Aqui, no caso, é o Superior Tribunal de Justiça. A jurisdição, ela vai sempre dentro de parênteses. É igual documento governamental, tá? Entra a jurisdição, o local, fica dentro de parênteses, para a gente saber de onde é que é aquela lei, de onde é que é aquela jurisprudência, tá? A lei também, gente, ó, a entrada é direto pela lei, tá? Não é pela jurisdição, e entra aqui, ó, aí precisa indicar, então, a jurisdição dentro de parênteses. E depois continua a referência da lei completinha. Constituição, a mesma coisa, entra pela Constituição e aqui a indicação do local, né? Do país daquela Constituição, tá? E o restante da referência, o modelinho, é esse aqui que vocês vão utilizar. A Alessandra já deve ter socializado com vocês, mas aqui também nessa apresentação que vai ser passada para vocês, já está aqui, ó, recomendação para elaboração e redação e edição aqui dos periódicos. Então, vocês em Vancouver, então é aqui que a gente se baseia, a gente traduz e traz uma linguagem fácil em formas de modelos, né, para vocês utilizarem, mas quem quiser ir lá e conferir, tá aqui as informações, ou quiser utilizar outros modelos que não estão aqui. Aqui também é mais resumidinho, tá? Vocês vão colocar lá e já vai estar lá todos os exemplos possíveis vão estar lá de forma resumida. Aqui, gente, ó, a abreviação do título dos periódicos, tá? Então, aqui tem, a Alessandra já, eu acho que socializou mais alguns. Só tem uma informação que eu queria falar para vocês, antes da gente finalizar, eu passar a palavra para a Alessandra, a gente já tem um tempinho. Nas referências, vamos supor, referência aqui, documentos de HTML, por exemplo, referências de site, tá, gente? Eu vou fazer uma indicação aqui para livros, e-books, que vocês utilizam principalmente no Google Books, né? Ali, no Google Livros. Vocês vão, de repente, utilizar um livro do e-book ou uma referência de um site HTML, onde o endereço eletrônico ele é muito extenso, tá? Então, eu vou indicar, a Alessandra já vai socializar aí no chat com vocês, um redutor de URL. Esse redutor, ele é confiável, é o único que eu indico. Mas lembrando aqui, gente, você vai utilizar quando? Para
aqueles documentos de HTML, onde o link ele é enorme, assim, ó, ele às vezes dá 3 linhas da referência, sério. E o do e-book também, ele dá assim umas 2, 3 linhas da referência. Agora, para os demais, PDF, isso eu não indico. É só para esses 2 casos, tá? E, gente, essa era a apresentação que eu tinha para passar para vocês, né? Vou passar a palavra, então, para a Alessandra, para ela finalizar, e daí a Alessandra já verifica comigo se tem alguma dúvida a mais, que daí a gente tem um tempinho, né? Tem aí 10 minutinhos ainda para estar conversando, tá, Alessandra? Isso mesmo. Em relação às perguntas, gente, deixamos aí em aberto, podem usar o chat, ou mesmo como o Ricardo fez, né? Ligou o áudio e perguntou, deixamos aí em aberto. Eu só quero acrescentar aqui que a Hélia indica que o encurtador de linhas que eu coloquei para vocês, e por conta própria eu indiquei mais um, que é a Bitly, que a gente usa bastante aqui. Legal. Que também ela também é interessante, você pode fazer uma conta, fazer lá e tem a parte gratuita, também dá para ser usado. E deixamos aí em aberto. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Professora, me permite, não aperto. Vai ter uma revisão posterior no próximo encontro, ou é já o início do tema do texto? Como assim? Eu não entendi. Você diz revisão do que eu falei aqui? Se vai ter alguma atualização? Isso, se vai ser. Não, a senhora disse que fez uma apanha de hoje. Né? Isso. Uma apanha de hoje. O início do próximo encontro, não é isso? Tá. Não, é que é assim, ó, essa capacitação que a gente faz, a gente fala dos principais elementos, certo? A gente traz os principais modelos, assim, os que mais utilizam, né? E é esse o formato de capacitação que a gente faz. Por exemplo, na próxima que eu vou fazer mês que vem, eu só vou mudar algo se tiver atualizado enquanto norma, né? Antes de finalizar a capacitação, eu entro lá e vejo se atualizou alguma informação. Se não atualizou, a gente mantém essa capacitação, ela é a mesma, né? Ela é a mesma, a gente não trabalha outros modelos, a não ser que seja uma necessidade de vocês. Por exemplo, se vocês colocarem lá ali no questionário que vocês vão preencher no formulário, eu senti falta do modelo tal, a gente vai avaliar se cabe na próxima a gente também trabalhar o modelo, é assim. Mas essa é uma apresentação padrão, vai ser a mesma aplicada nos outros meses, a gente vai fazer uma por mês, a ideia é fazer, para quem não teve a oportunidade de assistir hoje. Era essa a tua dúvida? Mas mas essa não é a norma do BNT, não é? Não, querido, a norma da BNT, a Alessandra já vai apresentar aqui para vocês o calendário, tá? Só um pouquinho. Ok, tá bom. Tá certo. Consegue ver, Alessandra? Consigo, sim. Então, gente, é como a Hélia falou, nós temos várias oficinas, né? Durante o semestre, estamos apresentando várias oficinas de vários temas. E hoje foi de Vancouver, já tivemos outras de ABNT, e nós teremos, agora em outubro já tivemos de ABNT, então lá em novembro vai ter mais uma de ABNT, tá, Ricardo? Aí, quando chega próximo desses dias, cada escola envia uma divulgação por e-mail, pelas redes sociais, né, dizendo o horário e a data. E toda vez que a gente tem, então, aqui essa possibilidade de fazer oficina, no final a gente já dá uma visão, né, do mês, de que nós teremos em seguida. Então, para o mês de outubro, agora final do mês de outubro, nós temos a oficina Pérgamo, que é o sistema de gerenciamento das bibliotecas, onde o usuário vai lá, faz a pesquisa dos livros que tem na biblioteca, como é que ele vê a questão de empréstimo entre bibliotecas, ou o próprio empréstimo, vai gerenciar ali a sua conta. Então, nós teremos para dia 21 de outubro. Depois, teremos dia 26/10, a oficina em base de dados de acesso livre. Então, aquelas fontes de pesquisa
que todos têm acesso, como é que a gente faz a pesquisa, como é que a gente se organiza para fazer uma pesquisa utilizando um operador booleano, uma combinação de pesquisa, e quais são as bases de dados aí que estão de acesso a todos. Em seguida, dia 26, às 15 horas, temos uma bem específica para os professores, que são as nossas bibliotecas virtuais e bases de dados assinadas, então vai ser mais direcionada para os professores, nesse mesmo dia, com horário às 15 horas. E por final, nós temos a oficina de gerenciamento de referência, que foi o que a Hélia comentou, essa vai ser sobre o Zotero, que são para todos os alunos e professores, e vai ser eu e a Carolina e eu que faremos. Nós temos, em outubro, algo muito especial para oferecer nesse meio, para toda a comunidade acadêmica e também público externo, que é a Semana do Livro da Biblioteca. Eu digo especial porque será a primeira edição, que nós vamos, né, fazer aqui com todo mundo, e as Bibliotecas Ânima, então, fez todo um cronograma de atividades que vai ser a semana toda. Então, o que nós teremos nessa semana, né? Além da nossa ação cultural, que já estava prevista, que agora entrou para o nosso cronograma aqui da semana, que vai ser um bate-papo, uma conversa com a escritora e contadora de histórias, que vai ser dia 29, às 16 horas, que o Mário, o nosso bibliotecário, também faz aí essa mediação. Ela já está incluída no nosso cronograma, mas além disso também teremos outras oficinas. Então, nessa semana ela vai ser especial, nós teremos dicas de leitura, vídeos com pessoas bem especiais das nossas instituições, aí falando um pouquinho, dando uma dica aí de leitura, teremos sugestões de e-books, as nossas bases virtuais de literatura, e também teremos aí um espaço para jogos online, então assim, para relaxar um pouquinho, para se divertir um pouquinho, para toda a família, vamos ter também esse ambiente, tudo isso em comemoração à Semana Nacional do Livro da Biblioteca. Então, fica aí o convite para todos participarem. Nas redes sociais, então, vai ter essas pílulas de vídeos de dicas de leitura. E em relação às oficinas, vai ser como eu falei, né? Quando chegar próximo, logo em seguida, acho que até o final antes um pouquinho do dia 23, porque já estamos, né, já bem próximo da semana, nós faremos aí uma divulgação desse cronograma mais específico, com todas as oficinas, horários, e os vídeos e o próprio link desses jogos online, onde vão, né, ficar ali disponível para vocês. E os plantões de atendimento, então eu já coloquei ali o link também dos tutoriais e os contatos dos bibliotecários da Rede Ânima, que tem aí os plantões de atendimento, que está aqui o horário, sempre nesse horário aí vai ter um bibliotecário à disposição para tirarem as dúvidas de vocês, tá? Bem, eu acho que era isso, não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, mas ficamos à disposição e nos encontramos em um outro momento, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que é isso. Então, pessoal, nós estamos encerrando aqui. Eu agradeço, então, a participação de todos, né? Obrigado, Pra. E a gente está sempre à disposição aí para auxiliar vocês nas dúvidas aí, tá? A gente deixou o contato, tanto meu quanto da Alessandra, para estar encaminhando vocês com relação a alguma dúvida que a gente sabe que vem, né? Nesse momento foram muitas informações, as dúvidas elas surgirão no momento em que vocês aplicarem a regra, né? Aplicarem a norma. E daí podem contar com a gente, tá bom? Abraço, tenham uma boa tarde. Obrigado pelo esclarecimento. Eu sei que as dúvidas virão, mas foi um bom, proveitoso pelo dia de hoje. As dúvidas que eu tinha, né? Alguns itens. Que bom. Então, tá bom. Que bom. Então, até a próxima, viu, pessoal? Até mais. Até mais. Até mais. Tchau.